Olá, pessoal! Vamos para uma aula de biologia, angiospermas, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Bom, o que é isso? É uma classificação no grupo das angiospermas que basicamente se limita às sementes dessas angiospermas. Bom, mas além das sementes, nós temos diversas outras características em outras partes das plantas, assim como nas raízes, no caule, na folha, na flor e na semente. Não vou passar rápido não, vou apenas para cada um de cada vez. Bom, nas monocotiledôneas, nós vamos falar primeiro sobre as raízes. As raízes de monocotiledôneas são raízes fasciculadas ou em cabeleiras. São raízes onde nós não encontramos um eixo principal. Exemplo disso são as raízes de milho, são as raízes de gramíneas. Se você puxar, você não vai encontrar um eixo principal. Já nas dicotiledôneas, podemos encontrar uma raiz pivotante ou axial. Qual é essa raiz? É aquela raiz que a gente tem um eixo principal e a gente tem raízes secundárias saindo desse eixo principal, como aparece no desenho aqui do lado para vocês visualizarem. Falando então sobre caule, nós vamos ver um tipo de caule nas monocotiledôneas em forma de colmo. São caules como, por exemplo, da cana-de-açúcar ou da palmeira. A palmeira, o bambu, são as plantas de maior porte no grupo das monocotiledôneas. Então, monocotiledôneas normalmente são plantas de porte menor. Nas dicotiledôneas, vamos ter um caule tipo tronco ou haste. Isso não quer dizer que toda dicotiledônea vai ser de caule tipo tronco, mas eles têm características que vão nutrir essa planta e deixar com que ela possa ter uma estatura maior. Temos plantas dicotiledôneas menores, é claro, como o exemplo da roseira que está aqui do lado para vocês visualizarem. Com relação às folhas das monocotiledôneas e dicotiledôneas, olha como é fácil identificar. Nas monocotiledôneas temos folhas em nervuras paralelas. As folhas, por exemplo, do pé de milho, as folhas, por exemplo, da cana-de-açúcar, que são compridas, nervuras paralelas. No caso das dicotiledôneas, vamos ter nervuras em rede, nervuras reticuladas. Eu tenho inclusive alguns tipos que eu vou ter um pecíolo principal e folhas menores ao lado, ou folíolos, também são dicotiledôneas. Então eu vou ter folhas mais largas. As flores das monocotiledôneas, elas são normalmente trímeras, peças florais com 3 ou múltiplos de 3 pétalas. Um exemplo disso são as flores das orquídeas. A gente vai ter peças em 3 ou 6 pétalas. No caso das dicotiledôneas, temos dímeras com 2 pétalas, tetrâmeras com 4 pétalas ou pentâmeras com 5 pétalas. E claro, também os múltiplos desses valores. E o principal, ou o que dá nome a essa classificação, que são os cotilédones. O que é o cotilédone, professora Elaine? O cotilédone vai ser a parte nutritiva da semente que vai ter como função nutrir o embrião dessa planta. Então, a gente vai ter nas monocotiledôneas, quando houver sementes, vocês sabem, por exemplo, que a gente não tem semente para as gramíneas, mas a gente tem semente para o milho. O milho tem apenas um cotilédone, apenas um lado. Olha aqui, a gente vai ver um exemplo de uma semente de milho e aqui o embrião. No caso das dicotiledôneas, eu tenho 2 cotilédones, ou seja, eu tenho uma semente com 2 cotilédones para alimentar esse embrião. O feijão é um caso clássico, o amendoim, a soja. Aqui a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos: monocotiledôneas, gramíneas e dicotiledôneas leguminosas. Aqui os exemplos das monocotiledôneas e alguns a gente já citou: trigo, arroz,
milho, olha, milho a gente já citou, cana-de-açúcar, centeio, sorgo, cevada. Nas dicotiledôneas, o feijão é um deles, a soja, como eu já tinha falado, ervilha, lentilha, grão de bico, amendoim, são exemplos de dicotiledôneas que a gente conhece. O trigo e o milho são duas monocotiledôneas. A espiga é uma infrutescência e cada grão é um fruto, também chamado de cariópse, com o pericarpo aderido à única semente com um único cotilédone em toda a superfície. Olha como que é o ovário de uma monocotiledônea. Ele é composto por 3 carpelos, que são folhas modificadas, que formarão o gineceu, do qual o ovário é uma das regiões. Olha como é que é aqui outro exemplo, a cebola. Ela é identificada pelas folhas embanhadas, paralelinérvias e as flores trímeras. A professora até confundiu aí, foi ler essa palavra e engasgou. As palmeiras são as únicas monocotiledôneas que são árvores, são maiores, de porte maior. As folhas são embanhadas, sem pecíolos, são também em paralelo, que partem de uma gema terminal do caule, que é uma estipe. Novamente, nós vamos mostrar aqui para vocês as dicotiledôneas, que são um embrião contido em sementes com 2 cotilédones de tetra ou pentâmera, no caso das flores, tecidos vascular em feixes distintos, dispostos em cilindros ou círculos. São folhas com nervação reticulada, raiz geralmente axial, raiz geralmente que eu tenho um eixo principal e raízes paralelas, secundárias, saindo desse eixo principal. Aqui nós temos vários exemplos e a gente tem misturado monocotiledônea, dicotiledônea, uma vagem, um amendoim é dicotiledônea. Aqui a gente tem grãos de soja que são também dicotiledôneas. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Vamos prestar atenção se preciso voltar o vídeo e resolver as atividades que a gente logo postará. Um abraço e tchau, tchau!